Suspeitei que a minha mulher estava a planear um divórcio, por isso transferi os meus bens. 2 semanas depois, ela deu entrada no processo, mas voltou atrás quando o plano lhe saiu pela culatra. Tenho 38 anos e a minha, agora ex-mulher, Inês, 36 anos, e eu estivemos casados durante 9 anos. Conhecemo-nos no trabalho, ela era inteligente, charmosa, e tinha aquela energia que enchia uma sala inteira. Toda a gente gostava dela. E eu, caí que nem um patinho. Era aquele tipo calado do departamento de informática que nunca soube muito bem como falar com mulheres, mas com ela parecia tudo tão fácil. Casamo-nos 1 ano e meio depois de começarmos a namorar. Na altura, senti que tinha ganho a lotaria. Os primeiros 5 ou 6 anos correram bem, pelo menos à superfície. Ambos trabalhávamos a tempo inteiro, não tínhamos filhos, tínhamos uma casa gira, fazíamos boas férias, jantávamos fora. De fora, éramos o casal perfeito. Mas por dentro, algo estava a mudar há já algum tempo. E eu, estúpido ou leal demais, não queria ver. Começou de forma subtil. A Inês ficou mais fria. Não foi daquelas mudanças dramáticas com gritos e discussões, eram pequenas coisas. Deixou de perguntar pelo meu dia. Passava horas agarrada ao telemóvel, a rir-se de mensagens que nunca explicava. Começou a fingir preocupação comigo, do tipo: amor, se calhar devias começar a fazer mais exercício. Estás a parecer um bocadinho cansado. Disse ela uma noite, com aquele sorrisinho doce, enquanto espetava o garfo na sua salada. Não era só isso. Tornou-se misteriosa. Mudou a palavra-passe do telemóvel. Começou a ter jantares de trabalho 3 ou 4 vezes por semana. E sempre que eu, inocentemente, dizia que ia ficar a fazer horas extras no escritório, ela parecia ficar contente demais por ficar sozinha em casa. Ao início, tentei justificar. Talvez fosse o estresse. Um mau momento. Já tínhamos superado outros. Mas no fundo, havia algo que não me saía da cabeça. Depois começaram as conversas estranhas sobre finanças. Assim do nada, a Inês começou a fazer perguntas muito específicas sobre a casa, quanto valeria, o que aconteceria se alguma coisa nos acontecesse. Quis saber todos os detalhes da minha reforma, das poupanças, até da minha conta particular que eu mantinha desde antes de casar, e a qual, legalmente, ela não teria direito sem muita ginástica judicial. O momento em que percebi que a coisa era grave foi numa noite qualquer, quando cheguei a casa e ouvi, sem querer, uma chamada que ela pensava estar a ter em privado. Estava no quarto de hóspedes, com a porta entreaberta. Eu subi as escadas e ouvi-a, na maior das calmas, dizer: não te preocupes. Tenho tudo planeado. Ele nem desconfia. Vamos conseguir tudo. Vai ser tão fácil. O meu coração parou. A cabeça começou a girar. Fiquei ali, colado à parede do corredor, a ouvir a mulher que eu amava falar de mim como se eu fosse apenas um otário qualquer. Não entrei no quarto. Não fiz escândalo. Desci, abri uma cerveja, e fiquei 2 horas sentado à mesa da cozinha, a olhar para o vazio, a tentar decidir o que fazer. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Deixei de ser o ingênuo da informática. Se ela queria jogar, então eu ia jogar melhor. Ela pensava que ia sair disto a ganhar tudo. Mal sabia ela, que já tinha perdido. Depois daquela noite, tudo mudou para mim. Já não confiava na Inês. Nem sequer conseguia olhar para ela sem sentir que tinha uma faca espetada nas costas. Mas sabia que se desse qualquer sinal de que suspeitava, ela acelerava o plano. Por isso, fiz o papel de sempre, sorri, dei-lhe beijos de despedida de manhã, agi como se estivesse tudo normal, enquanto por dentro, começava a montar o meu contra-ataque. Primeiro, liguei ao meu melhor amigo, o João, que trabalha como advogado de família, não era o meu advogado, mas sabia exatamente quem eu precisava. 2 dias depois, estava sentado à frente da doutora Helena Pires, uma mulher de olhar frio, cabelo grisalho apanhado num coque impecável e uma presença que parecia dizer não perdoo ninguém em tribunal. Era exatamente o que eu precisava. A doutora Helena não me deu paninhos quentes.
Temos de proteger imediatamente o que é seu. Graças à herança do meu avô, eu tinha uma conta de investimentos em meu nome, anterior ao casamento. Mas se eu deixasse o dinheiro ali, misturado com o que era do casal, a Inês podia argumentar que tinha direito à metade. Durante os 3 dias seguintes, organizei tudo. Criei um fundo de investimento em meu nome exclusivo. Transferi todo o dinheiro herdado para lá, de forma legal e discreta. Abri uma nova conta bancária num banco diferente e alterei o meu ordenado para lá cair. Deixei apenas o suficiente na nossa conta conjunta para não levantar suspeitas. Depois comecei a recolher provas. Fotografei tudo que tínhamos em casa, móveis, joias, eletrodomésticos, com data e hora. Digitalizei documentos, declarações de IRS, contas da casa, extratos bancários. Tudo guardado numa nuvem privada a qual ela não tinha acesso. Seguindo o conselho da advogada, comprei também um pequeno gravador. A partir daí, todas as conversas que tinha com a Inês ficavam registradas. A verdade é que, conhecendo a frieza dela, eu já imaginava que pudesse inventar acusações falsas para tentar ganhar vantagem no processo. Enquanto fazia tudo isto, mantinha a máscara, o marido querido, o parvo ingênuo que ela pensava controlar. Cada vez que ela dizia que tinha um jantar de trabalho e chegava tarde, cheirando a perfume que não era meu, eu sorria e perguntava: correu bem? À noite, deitado ao lado dela, ouvia a respiração tranquila e perguntava-me: em que momento é que tudo isto se tornou mentira? As noites eram um suplício. O orgulho ferido, a dor, a raiva, tudo acumulado, a queimar-me o peito. Mas cada vez que a vontade de confrontá-la me invadia, lembrava-me: joga o jogo. Deixa pensar que está a ganhar. 2 semanas depois, como se fosse uma peça de teatro mal ensaiada, cheguei a casa e encontrei um envelope sobre a mesa da sala. O meu nome escrito com a sua letra redondinha. Lá dentro, papéis de divórcio. Ela tinha finalmente puxado o gatilho, achando que me apanhava desprevenido, de calças na mão. Pensava que ia ver-me a implorar, a chorar, a aceitar tudo o que ela quisesse. Mal sabia ela, que naquele mesmo dia, de manhã, a minha advogada já tinha dado entrada com a contestação no tribunal. Uma contestação que pedia proteção dos bens, investigação de movimentações financeiras, e congelava todas as contas conjuntas. Ela pensava que ia sair de mãos cheias. Mas na realidade, não ia sair com nada. Quando vi aqueles papéis de divórcio em cima da mesa, nem sequer tremi. Tinha ensaiado tanto este momento na minha cabeça que, na verdade, parecia que estava apenas a confirmar o que já sabia. A Inês chegou a casa algumas horas depois, com aquele ar sério e pesaroso, como se estivesse a comunicar a morte de um canário. Sentou-se à minha frente, suspirou profundamente e disse: eu sei que isto é difícil, mas é o melhor para os dois. Difícil? Para quem? Para ti? Mantive o rosto neutro, quase indiferente. Assenti, como quem fala do tempo. Sim, talvez seja mesmo. A expressão dela mudou. Uma centelha de confusão atravessou-lhe o olhar. Ela estava à espera de ver lágrimas. Súplicas. Um colapso emocional. Em vez disso, deslizei calmamente os papéis de volta para ela e disse: já os li. A minha advogada vai entrar em contato contigo. Foi ali que vi, pela primeira vez, a verdadeira Inês a emergir. A expressão dela endureceu, os olhos apertaram-se como quem tentava calcular a dimensão do problema. Ela não sabia que, no mesmo dia, eu já tinha entrado com uma contestação judicial. A proteger os meus bens herdados. A congelar todas as contas conjuntas. A solicitar auditorias financeiras. Ou seja, a partir daquele momento, ela não podia mexer num cêntimo sem autorização do tribunal. O seu plano perfeito, onde eu ficava perdido, confuso e vulnerável, estava oficialmente arruinado. E pior ainda, ela pensava que ia sair com metade das minhas poupanças, da casa, talvez até pedir uma pensão de alimentos. O que realmente lhe tocava? Apenas metade da nossa conta conjunta, que tinha pouco mais de 2.700 euros. Todo o resto estava legalmente brindado. Quando ela percebeu,
Foi como ver um castelo de cartas a desabar. Vieram as mensagens, as chamadas, os áudios no WhatsApp. No início, cheia de raiva. Como é que tens coragem? Depois de tudo que eu fiz por ti. Depois, mais melosa. Ainda podemos resolver isto. Não temos de acabar assim. Por fim, o desespero nu e cru. Por favor, fala comigo, vamos conversar como adultos. Foi ver o desespero dela crescer dia após dia. Mas eu? Nenhum passo atrás. Só me vinha à cabeça aquela frase que ouvi escondido. Não te preocupes. Tenho tudo planeado. Ele nem desconfia. Pois, afinal, talvez o otário não fosse assim tão otário. Chegamos finalmente à sessão de mediação no tribunal. Ela sentou-se à minha frente, maquilhagem borrada de tanto chorar, olhar perdido. Já não era a mulher confiante e manipuladora que um dia conheci. Era apenas uma pessoa derrotada. Eu assinei os papéis finais com a mão firme. Ela parecia estar a assinar a própria sentença. Quando saí daquela sala, respirei fundo e soube. Era o primeiro dia do resto da minha vida. Pensei que depois da assinatura do acordo, tudo terminaria. Que seria só fechar a porta e seguir em frente. Mas pessoas como a Inês? Não sabem desistir em silêncio. 2 dias depois da sessão de mediação, estava em casa, a jantar uma sopa de legumes, sim, a típica sopa caseira portuguesa, finalmente a começar a sentir algum alívio, quando ouvi uma batida na porta. Olhei pelo óculo da porta. Era ela. De pé, à chuva, cabelo colado à cara, vestida com uma camisola velha, parecia saída de um drama barato da televisão. Por um momento, o velho eu, o que ainda queria acreditar que havia algo de verdadeiro, vacilou. Mas logo me lembrei. Da chamada que ouvi às escondidas. Das mentiras. Da tentativa de me deixar na miséria. Abri apenas uma nesga da porta, sem a deixar entrar. O que é que queres, Inês? Perguntei, com uma voz tão fria que até o ar pareceu gelar. Ela começou logo, lágrimas a correr pela cara, a voz entrecortada. Cometi um erro. Estava assustada. Achei que tu já não me amavas. Não respondi. Deixei-a continuar a representar. Não era pelo dinheiro, era por nós. Foram as minhas amigas que me meteram ideias parvas na cabeça, disseram-me que tu também andavas a preparar-te para me deixar. Fiquei perdida. Ah, claro. Culpar as amigas. Clássico. Finalmente, cortei-lhe a palavra. Inês, chega. Estás a envergonhar-te. E aí, vi a máscara dela cair. A cara transformou-se num segundo. O tom de voz mudou, cortante. Pois muito bem. Se queres agir como se eu fosse amada fita, vais arrepender-te. A verdadeira Inês. Sem lágrimas. Sem fingimentos. Encolhi os ombros. Já me arrependi, acredita. De ter perdido 9 anos da minha vida contigo. Fechei a porta na cara dela. E trinquei a fechadura com toda a calma do mundo. Ela ficou ali uns minutos, a bater e a gritar, misturando choros e insultos. Depois, ouvi-a afastar-se, provavelmente a perceber que já nem a chave tinha. Nos dias seguintes, a espiral dela foi ainda mais triste. Começou a publicar mensagens ambíguas nas redes sociais, tipo, as pessoas mostram a verdadeira face nos momentos difíceis. Mandou mensagens a amigos em comum, a contar versões distorcidas, onde eu era o frio e ela a vítima. E, inacreditavelmente, tentou contactar a minha mãe. Sim, tentou fazer pressão pela minha própria mãe. Ridículo. Mas eu estava pronto. Ignorei. Bloqueei tudo. Cortei qualquer ponte que ela tentasse reconstruir. A melhor parte. Encontramo-nos sem querer umas semanas depois, num supermercado. Ela parecia apagada. Sem brilho. Quase irreconhecível. Enquanto isso, eu ria-me com um colega, com roupas novas, mais leve do que tinha estado em anos. Quando ela me viu, ficou parada. Olhar vazio.
Eu limitei-me a fazer um aceno de cabeça educado, e passei por ela, como se fosse uma estranha qualquer. Porque agora, era mesmo isso que ela era. Toda a gente pensa que, quando acaba uma história destas, quando ganhas, vais sentir-te em êxtase. Vais saltar de alegria, levantar os braços ao céu e gritar: finalmente livre! Mas a verdade é muito mais complicada do que isso. Quando o processo ficou oficialmente fechado, quando já não havia mensagens, chamadas ou redes sociais, não senti vitória. Senti-me vazio. Era como se tivessem arrancado uma parte de mim. Durante 9 anos, construí uma vida ao lado de alguém que, no melhor dos casos, me via como uma carteira ambulante, e no pior, como um idiota para ser enganado. Não chorei pela Inês, não pela pessoa real. Chorei pela imagem que criei dela. Pelo amor que pensei que existia. Às vezes ficava sentado na sala, sozinho, sem sequer ligar a televisão, a pensar: será que algum momento foi verdadeiro? O abraço dela no nosso casamento? Aquele verão em que fomos ao Algarve e ela me beijou sob o fogo de artifício? As noites em que falávamos de filhos e planos para o futuro? Não sei. E provavelmente nunca vou saber. E isso doía mais do que tudo. Fiquei preso numa rotina automática. Acordar. Trabalhar. Comer qualquer coisa à pressa. Dormir. Repetir. Sem sair com amigos. Sem vontade de conhecer ninguém. Só a existir. E a pior parte? Aquela vozinha maldosa que às vezes sussurrava: se calhar ela tinha razão, se calhar tu é que és o aborrecido, o ingênuo. Comecei a acreditar que talvez o amor fosse apenas um negócio disfarçado, e que eu tinha sido ingênuo demais para perceber isso antes. Mas depois algo inesperado aconteceu. Num sábado qualquer, ao arrumar o roupeiro, encontrei uma caixa antiga, cheia de tralha da minha época de universidade. Fotografias velhas. Recortes de jornais onde apareci em competições acadêmicas. Um CD gravado com músicas que ouvia na altura. Por curiosidade, liguei o portátil e pus a tocar. A primeira música: Aprender a Voar, dos Foo Fighters. No instante em que ouvi a melodia, algo dentro de mim mudou. Lembrei-me de quem era antes de tudo isto. Antes da Inês. Antes da desilusão. Eu era mais do que aquele tipo traído e magoado. Era alguém que ria com facilidade, que sonhava alto, que acreditava nas pessoas. E percebi. Ela tentou destruir-me. Mas falhou. Nessa noite, sentei-me à frente do computador e comecei a escrever uma lista. Não de objetivos. Não de metas inalcançáveis. Apenas coisas simples que queria voltar a sentir. Queria rir até ficar sem ar. Queria acordar numa manhã banal e sentir-me genuinamente feliz. Queria confiar em mim próprio outra vez. Queria olhar ao espelho e ter orgulho no que via. Não era muito. Não era nada grandioso. Mas era um começo. E às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno começo para mudar tudo.